13 versos. 2 Samuel, capítulo 12. Hoje o tema é o legado do rei Davi: arrependimento, quebrantamento e adoração. Aleluia. Glórias ao nome do Senhor. Amém? Que diz assim: e o Senhor enviou Natã a Davi, e entrando ele a Davi, disse: havia numa cidade 2 homens, um rico e outro pobre. O rico tinha muitíssimas ovelhas e vacas, mas o pobre não tinha coisa nenhuma, senão uma pequena cordeira que comprara e criara, e ela havia crescido com ele e com os seus filhos, igualmente do seu bocado comia e do seu copo bebia, e dormia em regaço, e tinha como filha. E vindo um viajante ao homem rico, deixou esse e tomar as suas ovelhas e das suas vacas para guisar para o viajante que viera a ele, e tomou a cordeira do homem pobre e a preparou para o homem que viera a ele. Então o furor de Davi se acendeu em grande maneira contra aquele homem, e disse a Natã: vive o Senhor, que é digno de morte, e o homem que fez isso, e pela cordeira tomará e dá ao quadruplicado, porque fez tal coisa e porque não se compadeceu. Então disse Natã a Davi: tu és este homem, assim diz o Senhor, Deus de Israel: eu te ungi rei sobre Israel, e eu te livrei das mãos de Saul, e te dei a casa de teu Senhor, e as mulheres do teu Senhor em seu seio, e também te dei a casa de Israel e de Judá. E se isso é pouco, mais te acrescentarei tais e tais coisas, porque pois desprezastes a palavra do Senhor, fazendo o mal diante dos teus olhos, a Urias o heteu feristes a espada, e a sua mulher tomasse por tua mulher, e a ele matasses com a espada dos filhos de Amon. Agora, pois, não se apartará a espada jamais da tua mão, porquanto me desprezastes e tomasses a mulher de Urias o heteu, para que te seja por mulher. Assim diz o Senhor: eis que suscitarei na tua mesma casa o mal sobre ti, e tomarei tuas mulheres perante os teus olhos, e as darei ao teu próximo, a qual se deitará com as tuas mulheres perante este sol, porque tu o fizestes em oculto, mas eu farei esse negócio perante todo Israel e perante o sol. Então disse Davi a Natã: pequei contra o Senhor. E disse Natã a Davi: também o Senhor transpassou o teu pecado, não morrerás. Assentai-vos. Muito bem, irmãos. Glória a Deus. Nós louvamos a Deus por essa palavra. Irmão, a palavra Davi no hebraico significa amado de Deus, né? Era filho mais novo de Jessé, da tribo de Judá, bisneto de Ruth e Boaz, sendo o mais novo dos 8 irmãos, reinou em Israel por 40 anos, 7 anos em Hebrão, louvado seja Deus, aleluia, e 33 anos em Jerusalém. Esse homem teve todas as oportunidades, foi Deus que escolheu. Davi havia sido ungido por Samuel como rei no lugar de Saul, lá em 1 Samuel capítulo 15, 28, louvado seja o nome do Senhor, e conquistará o respeito do povo. Davi era um homem segundo o coração de Deus, porém esse texto nos mostra que o mesmo era grande, né? Grande. Ele era um homem que Deus o tomou para si, e Deus falou: vou fazer desse pequeno
existem grandes homens e grandes mulheres que também estão sujeitos às mesmas fraquezas, aos mesmos pecados, ao mesmo erro, ao mesmo fracasso. O querer é poder. Só peca quem quer, só erra quem quer. Deus dá oportunidade para todo ser humano. O querer é poder. Então é melhor a gente receber poder para pisar na cabeça de escorpião e serpente. Aleluia. Amém, irmãos? Né? Aleluia. Para sermos mais do que vencedor. E aqui, irmão, nessa leitura, fala de um grande homem, um homem de Deus. Aqui também tem grandes homens e grandes mulheres. Deus pode fazer maravilha, né? Quantas coisas Deus tem feito na vida de muitos homens que eram pequenos, pessoas que não eram valorizadas, hoje está no poder, está no Planalto, né? Está no governo estadual, está no governo municipal. Mulheres, quantas mulheres, na verdade, chefe de Estado, deputadas, né? Deputados, homens valorizados por Deus, escolhido, mas homem também fracassa. Quantos nós conhecemos que chegou lá e fracassou, né? Irmãos, e nós precisamos tomar muito cuidado com esse mundo. Um grande homem, como ser humano, ele era corajoso, sensível. 1 Samuel 16:18 diz assim: então respondeu um dos jovens e disse: eis que tenho visto um filho de Jessé, o benemita, que sabe tocar, e era valente e sisudo em palavras, e de gentil presença, o Senhor é com ele. Aleluia, né? Então veja bem, um homem, irmão, que foi escolhido, que o Senhor encheu de talento, tocava, o inimigo saía da vida de Saul, ele era ungido, ele tinha unção, tinha poder, né? Para vencer, para curar, como foi falado, para curar tocando, né? Aleluia. Mas quantos Deus precisa curar para tocar? Tem muitos que precisam de uma reforma na vida espiritual, no coração, não é verdade, né? Aleluia. Em 1 Samuel 17:20, assim, Davi era muito responsável. Davi então se levantou pela manhã, bem cedo, e deixou as ovelhas com um guarda, e carregou-se e partiu com Jessé, como Jessé lhe ordenara, e chegou ao lugar dos carros, quando já o arraial saía em ordem na batalha, e os gritos chamavam a peleja. Então era um homem que ele era responsável, levantou pela manhã e foi para a guerra, foi para a luta. Aleluia. O quanto é importante a gente ter uma responsabilidade com esse homem, um grande homem, né? Mas a Bíblia fala de grandes mulheres, fala de Débora, fala de Esther, fala de Abigail, fala de Eunice, fala de Evódia, fala de Lídia. Mulheres abençoadíssimas que o Senhor usava, grandes homens, Elias, Moisés, era um monte de gente abençoada pelo Senhor, que o Senhor o chamou. Então Deus nessa noite nos chama para uma grande responsabilidade, né? Eu creio que ele levantava, mas orava, levantava para falar com Deus e saía abençoado, né? Recebia a orientação do teu pai. Irmão, o quanto é importante. E lá em 1 Samuel capítulo 18, verso 16: porém todo Israel e Judá amava Davi, porquanto saía e entrava diante deles. Irmão, eles tinham respeito, né? Deus também quer que nós sejamos respeitados no bairro onde nós moramos, aonde trabalhamos, no seio da nossa família, né? Nós temos que ser um cidadão escolhido. Você é escolhido, amém? Aleluia. Nós somos escolhidos, Senhor. Nós somos escolhidos, irmãos amados, né? Davi, aleluia, ele era um homem abençoadíssimo, fiel aos amigos e solitário. A bondade de Davi para com o filho de Jonatas,
Mefibosete. 2 Samuel 9:1 diz assim: e disse Davi: ainda há alguém que ficasse na casa de Saul, para que lhe faça bem por amor de Jonatas? Tinha um, Mefibosete, né? Darei a herança, né? De Saul, devolverei, vou abençoar. Ele tinha coração, né? Ele tinha amor, ele era amigo de verdade. E nós precisamos ter palavra de verdade, sermos amigos um do outro e abençoar o necessitado, ter misericórdia. Como rei, um grande estrategista, libertou Israel e os seus inimigos, libertou. Ele tinha estratégia, ele tinha toda a orientação do Senhor. Deus falava com ele e ele buscava ao Senhor. O quanto é importante a gente buscar o Senhor, né? Porque ele era o rei e ele tinha uma porção dentro dele, irmão. Aleluia. Seus inimigos, filisteus, cananeus, amonitas, moabitas, arameus e amalequitas, ele venceu a batalha com o Senhor. Aleluia. Deus estava na vida dele. Aleluia. Ele era abençoado pelo Senhor. Diga aí, escolha alguém aí. Diga aí, não, o Senhor te chamou para uma batalha. Diga aí, meu irmão, nessa noite. O Senhor te chamou para uma batalha, para você vencer os inimigos, os ataques do inimigo. Irmão, temos muita coisa para vencer. Nós devemos vencer a nossa vontade própria. O contexto a qual nós lemos aqui, uma situação dificílima que aconteceu com Davi. Irmãos, foi tentado, aleluia. Nós falamos aqui de um grande homem, mas ele também foi um grande pecador. E aqui, irmão, em 2 Samuel, no capítulo 11, fala com respeito que Davi cometeu um adultério e um homicídio. Nós estamos aqui para falar, irmão, da reforma a qual Deus fez na vida de Davi, sobre o legado dele. Mas tudo tem um tempo, né, para Deus. Deus faz um convite para o arrependimento, e se arrepender, Deus faz a reforma da cabeça aos pés. Ele é o Senhor. Então eu não vou ler todo o contexto, então está tudo aqui, irmãos amados. O que aconteceu foi muito complicado. Louvado seja o nome do Senhor, que diz assim: e aconteceu que, tendo decorrido um ano, no tempo em que os reis saíram para a guerra, enviou Davi a Joabe e o seu servo com ele, e tomou Israel para que o destruíssem os filhos de Amon e cercasse Rabá. Porém Davi ficou em Jerusalém. E aconteceu a hora da tarde que Davi se levantou do seu leito e andava passeando no terraço da casa real, e viu no terraço uma mulher que estava se lavando, e era essa mulher muito formosa à vista. E enviou Davi e perguntou por ela, por aquela mulher, e disseram: porventura não é Betseba, filha de Eliã, e mulher de Urias, o Eteu? Então enviou Davi mensageiros e mandou trazer, e entrando a ela, se deitou com ela, e já ela se tinha purificado da sua imundície. Então voltou ela para a sua casa. A mulher concedeu e veio saber a Davi e disse: pedaja estou. Então enviou Davi a Joabe, dizendo: envia-me Urias, o Eteu, a Joabe. E enviou Urias a Davi. E vindo, pois, Urias, ele perguntou: Davi, como fica Joabe? E como ficava o povo? E como ia a guerra? Depois disse Davi a Urias: desce da tua casa e lava os teus pés. E saindo Urias da casa real, logo saía atrás dele a iguaria do rei. Porém
Urias se deitou à porta da casa real, todos os servos do seu senhor, e não desceu à sua casa. E fizeram saber Davi, dizer: Urias não desceu à casa. Então disse Davi a Urias: não vens tu de uma jornada, porque não descesses à tua casa? E disse Urias a Davi: a arca de Israel e Judá ficam em tendas, e Joabe, meu senhor, e os teus servos, meu senhor, estão acampados no campo. Eis que eu a entrar na minha casa para comer e beber, para me deitar com a minha mulher, pela tua vida e pela vida da tua alma, não farei tal coisa. Então disse Davi a Urias: fica cá, ainda hoje, amanhã te despedirei. Urias, pois ficou em Jerusalém aquele dia e o seguinte, e Davi convidou a comer e beber diante dele, e bebedou, e à tarde saiu a deitar-se na sua cama, como servo do seu senhor, porém não desceu a casa. E sucedeu que pela manhã Davi escreveu uma carta a Joabe, e mandou-lhe por mão de Urias, e escreveu a carta dizendo: ponte Urias à frente da maior força da peleja, e retirarei-vos de trás dele, para que seja ferido e morra. Até aqui, meus irmãos amados, olha só, o rei, irmão, que teve todas essas oportunidades de fazer o melhor para Deus, mas irmãos, o que aconteceu com este homem? Veja bem, Davi cometeu adultério e um homicídio. A acomodação no tempo em que os reis iam para a guerra, no versículo 1, Davi estava passeando no pátio, desocupado, relaxado, né? Porque quando a gente relaxa, a gente deixa a mente à vontade, os olhos, o coração, e tropeçamos, né? E o que aconteceu? Aconteceu a cobiça. Viu uma mulher tomando banho. Davi tinha muitas mulheres, mas não se satisfazia, no verso 2, né? Então, amados irmãos, veja bem, o homem tinha tudo, era abençoado, não tinha necessidade disso, né? O que aconteceu? Todo o poder que ele tinha, lançou mão de sua posição para fazer o que é errado. No versículo 4, às vezes uma pessoa numa posição de muito poder acha que pode fazer qualquer coisa, tomar qualquer decisão, mas irmão, a fatalidade ela vem, né? Porque o inimigo acusa quando o ser humano peca, porque o inimigo fica aqui, ó, e Deus fica aqui cobrando. Como diz em Apocalipse, que 24 horas o nosso adversário fica nos cobrando, né? Então, o quanto trouxe prejuízo o povo de Deus, para a família, né? Para Betseba, que abriu o coração, né? Prejuízo para o marido que morreu, deixou ele na peleja e tirou os demais que estavam atrás dele. Ela concebeu uma criança, morreu. Então você vê que situação, né, difícil, não é verdade? E tudo isso a gente precisa pensar, porque o inimigo, ele se apresenta, parece que é bom aquilo, mas aquilo vai trazer prejuízo físico, material, profissional, financeiro, posição, né? Prejuízo com as amizades. Então nós precisamos tomar muito cuidado com isso. Mas ele também tentou encobrir. aquela situação, né? O pecador tentou encobrir a sua falta. Ele tentou maquiar o seu pecado, aqui no verso 10. Nosso pecado um dia será exposto. O tempo demora às vezes, mas será exposto. Ninguém consegue enganar o Senhor, porque os olhos do Senhor, Ele está em todos os lugares. Aleluia! É como chama de fogo. Ele está em todos os lugares da nossa casa, em todos os cômodos.
Mateus, no capítulo 4, ele ofereceu tudo para Jesus também. Entendeu? Levou Jesus ao pináculo. Então, nós precisamos tomar cuidado. Jesus resistiu o convite e aquilo que o inimigo ofereceu. E no fim de tudo, os anjos vieram e serviram a Jesus. E nós estamos aqui porque Jesus venceu. Aleluia. E nós vamos vencer. Aleluia. O Senhor é bom. Em Números diz no capítulo 32, 23, que o nosso pecado um dia será exposto. Não fica com muito tempo escondido, no oculto, no silêncio. Não fica, não. Tem muita gente sendo envergonhada. E Deus não quer envergonhar os seus, não. Deus quer que os teus sejam bem-sucedidos e abençoados. Amém? Aleluia. Afinal de contas, quem nos salvou foi o Senhor, para nos abençoar. Louvado seja o nome do Senhor. O pecado gerou pecado. O pecado gerou pecado. Betseba ficou grávida, aí no verso 5. Urias morreu, no verso 15. Com medo de seus pecados ser exposto, ele cometeu outro, tirando a vida de Urias. Ele falou: sabe uma coisa, né? Deixa eu tirar a vida dele, porque assim eu fico guardado. Mas não adiantou. Não adiantou. Porque Deus levantou o profeta Natan, para revelar o que estava no oculto. Porque o próprio Davi falou que esse aí merecia a morte. E aí Natan falou: então esse homem é você. Esse homem é você. Eu creio que Natan falou assim: esse homem é você e tu vai morrer. Então, irmãos, nós precisamos tomar muito cuidado, porque tem muita gente que às vezes quer guardar, achando que vai estar tudo certo, sofrendo com aquele negócio dentro do coração, dentro da consciência, Aleluia. Irmão, nós temos um Deus que nós cantamos aqui, o Deus que cura, o Deus que liberta. Amém? Aleluia. O Deus que realiza, o Deus que dá a oportunidade de ser feliz e abençoado. Aleluia. Mas, irmão, a insensibilidade continuou. Aleluia. A vida, como se nada, na vida de Davi, como se nada tivesse acontecido. E a gente olhando aí para o verso 25, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Glórias ao nome do Senhor. Você vai ver o que está escrito. Aleluia. Glória a Deus. No verso 25. Louvado seja o nome do Senhor. E ele continuou escondendo. E não dá para esconder. Deus, ele é o Deus que ele vê todas as coisas. Ele é o Todo-Poderoso, o autor da vida. Ele nos assiste. E ele vê o oculto e o silêncio do nosso coração. Ele continuou a vida como se nada houvesse acontecido. Fica meio escondido, ninguém está vendo, mas Deus está aqui. Meu Deus, afinal de contas, o Deus da nossa salvação habita em nós. Ele está vendo dentro de nós. Então, o quanto é importante a gente, irmãos, contemplar a vontade de Deus em nosso coração. Aleluia. Porque o nosso Deus, ele está preocupado com a nossa vida. O nosso Deus está preocupado com a nossa vida. E aqui também fala de um grande arrependimento. O quanto é importante, irmão amado, porque Deus aqui, em 1 Samuel, no capítulo 12, no verso 1, 7, 8, 9, Deus confronta os seus filhos. Deus nos adverte das mais diversas formas. Ele vai nos chamando uma atenção para uma realidade. E nessa noite, mais uma vez, Deus está nos confrontando, tá ou não está? Deus está falando conosco. Porque hoje à noite nós podemos colocar tudo para fora. Amém? Aleluia.
Deus merece a nossa gratidão, né? Aleluia, glória a Deus. O Senhor quer que possamos, Ele quer que nós enxergamos o erro, a vida de nós consertar aquilo que fizemos de errado. Deus quer que a gente olhe para dentro de nós. Então, um grande arrependimento aconteceu na vida de um grande homem, um grande pecador, mas também um grande arrependimento. O quanto é importante a pureza, né? A pureza do arrependimento, né? Reconhecimento do pecado. Aí em 1 Samuel 12:13, aleluia, olha só o que está escrito aí no verso 13, aleluia. Então disse Davi a Natã: pequei contra o Senhor. E disse Natã a Davi também: o Senhor transpassou o teu pecado, não morrerás, não morrerás. Meu irmão, Deus, Ele é lindo, Ele é perfeito. Quando a pessoa reconhece Deus, Ele afasta o pecado da pessoa. Mas Deus poderia falar pela boca do profeta: morrerás. Porque Deus pode falar. Ele é o Senhor da vida, da consciência. Ele é o Deus todo-poderoso. Ele pode falar o que Ele quer, né? Ele pode confrontar, Ele pode chamar a atenção. E Ele falou, Ele se arrependeu. Então, quanto é importante o reconhecimento. Só existe arrependimento quando há consciência do pecado. Porque, irmão, quando o pecado está na consciência, faz o mal. A pessoa não come direito, não dorme direito, não vive direito, né? É uma luta interior muito forte. E é só Deus para ter misericórdia. Só existe arrependimento quando há consciência do pecado. Não tem outro jeito. Sem isso, não há arrependimento. No máximo, remorso. No máximo, remorso. Então, isso é muito importante. Nós vamos a pensar nisso, né? Porque Davi aceitou o castigo e buscou o Senhor. Em 1 Samuel 12:20. Olha o que está escrito: louvado seja o nome do Senhor, aleluia. Então Davi se levantou da terra, e se lavou, e se ungiu, e mudou as vestes, e entrou na casa do Senhor, e adorou. Então veio à casa, e pediu pão, e lhe puseram pão, e comeu. Então, amados irmãos, buscar o Senhor, peraí, vou buscar o Senhor de verdade. Porque eu buscava, eu vivia, eu tive oportunidade, Deus me escolheu, desde a minha mocidade. Deus fez uma grande obra na minha vida, me levantou. Glória a Deus, né? O quanto é importante a gente, irmãos, louvar o Senhor, buscar Deus de verdade. E aqui, irmãos, a palavra de Deus diz aqui no Salmo de número 51, porque tudo isso aqui, irmãos, vem acontecer nessa época que aconteceu, tudo isso é bem provável que Davi, o rei Davi, tinha aproximadamente uns 50 anos de idade, né? E ele escreveu esse salmo de número 51. Ele escreveu aqui, esse salmo é um salmo, irmão, do arrependimento, de quebrantamento e de adoração. Irmãos, quantas pessoas que louvam a Deus de boca, mas não adoram a Deus, não. Quantos? Está entendendo, irmão? Ele adorava de verdade. Existia uma essência da cabeça aos pés, mas ele é um ser humano. Ele deu lugar para o coração dele, ele se acomodou, relaxou, pecou, mas dá tempo para Deus levantar, aleluia. Dá tempo para Deus fazer uma reforma da cabeça aos pés. E esse salmo de número 51, há uma divisão aqui de 3 partes. A primeira parte até o verso
7 diz assim: tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias, lava-me completamente da minha iniquidade, purifica-me do meu pecado, porque eu conheço as minhas transgressões, e o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti somente pequei, e fiz aos teus olhos que é mal, para que seja justificado quando falares, puro quando julgares. Eis que iniquidade fui formado, e em pecado me concedeu minha mãe. Eis que amas a verdade, no íntimo do oculto me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com ensopo e ficarei puro, lava-me e ficarei mais alvo do que a neve. Aqui ele começa a orar, ele começa a clamar, ele começa a pedir misericórdia, o socorro do Senhor, porque ele se sentia mal, o Espírito do Senhor se retirou dele. Irmão, viver sem a presença do Senhor é complicado. E eu, por exemplo, tenho uma experiência de saber, né, como está a vida do cristão. É só de olhar na face, eu já percebo quando a unção, a formosura do Senhor saiu. A gente percebe, né, quando a pessoa se afasta do Senhor. Meus irmãos, mas aqui ele clama, ele reconhece que ele é um ser humano, ele reconhece que ele trouxe prejuízo numa família, ele reconhece que o Senhor é o Senhor da vida dele, ele reconhece que Deus cuidou dele, Deus cuida de você, Deus cuida da sua casa, aleluia. O que nós temos que fazer é entrar nos atos do Senhor e pedir a misericórdia do Senhor. Aí ele vem, meus irmãos amados, e ele começa a falar ao Senhor, aleluia. E aqui fala de quebrantamento, faz-me ouvir júbilo e alegria, para que goze os ossos que quebrastes. Esconde a tua face dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova em mim um espírito reto. Não me lances fora da tua presença, não retire de mim o teu Espírito Santo. Aleluia. Ele falou: Senhor, renova, anda dentro de mim. Aleluia. Fala comigo, me constrói de novo, Senhor. Me constrói de novo, me levanta de novo. Oh Deus, não olha mais para o meu pecado. Eu me arrependo, eu quero estar na tua casa, eu quero te louvar, eu quero compor salmos para o Senhor, eu quero tocar para ti com as minhas mãos, com os meus dedos ungidos, eu quero dedilhar, Senhor, na harpa, eu quero ver pessoas sendo curadas, ó Deus, alebraço de calabás, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, ele pede ao Senhor, olha o verso 9: esconde a tua face dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Ele se avergonha daquilo que ele fez, vergonha. Irmãos amados, o quanto é importante, qualquer homem ou mulher estão sujeitos a cair em tentação, no pecado, mas a diferença do cínico, do cristão, é a capacidade de arrependimento sincero, que desemboca em perdão e restauração. Porque tem gente, irmão, que não se arrepende, cínico, não se arrepende, e Deus está dando chance para fazer essa pessoa prosperar, Deus está dando chance para essa pessoa ser curada, né? O culto é importante, a gente se arrepender,
A Bíblia fala para a gente adorar a Deus corpo, alma e espírito. E nós temos que se arrepender corpo, alma e espírito. Louvado seja o nome do Senhor. O quanto é importante, aleluia, a gente, louvado seja Deus, se arrepender de verdade. Senhor, escute, não olhe para os meus pecados, olha para mim, eu me arrependo. Estou aqui prostrado diante do Senhor. E aqui vem, irmão, a adoração. A partir do verso 12, diz assim: torna a dar-me a alegria da tua salvação, sustente-me com um espírito voluntário, porque o Espírito de Deus é voluntário, está em cada um de nós, irmão. Ele faz a obra perfeita. Ele vem aqui assim: então ensinarei, Senhor, aos transgressores os teus caminhos, e os pecadores a ti te converterão. Aleluia! Ele tinha certeza daquilo que ele ia continuar fazendo. Amém, irmão? Aleluia! Quando nós nos arrependemos, nós temos que ter certeza, porque nós fomos chamados a viver para o Senhor. Aleluia! Aleluia! Glória a Deus! Senhor, eu quero fazer, eu quero continuar fazendo. Eu vou falar para todos, não importa onde, Senhor. Eu vou ensinar os transgressores. Eu vou falar para todos os pecadores. Aleluia! Aonde eu pisar, tudo aqui está no plural que ele está falando. Eu vou fazer. Aleluia! Ah, meus irmãos, aleluia! Verso 14: livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua louvará altamente a tua justiça. Abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca entoará o teu louvor, porque não tem prazeres em sacrifícios, senão eu os daria. Tu não te deleitas em holocausto. Aleluia! Ele derrama o seu coração, ele derrama a sua vida. Aleluia! Ao Senhor. Aleluia! O quanto é importante, irmão, o arrependimento. A gente ser verdadeiro com Deus, íntegro para Deus, uma vida santa para Deus. Aí ele vem dizendo no verso 17: o sacrifício para Deus são espírito quebrantado, a um coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. Abençoa Sião segundo a tua boa vontade, edifica os muros de Jerusalém. Então te agradarás de sacrifício de justiça, dos holocaustos, das ofertas queimadas. Então te oferecerão novilhos sobre o altar. Aleluia! Aleluia! Ele derrama o teu coração para o Senhor. Você viu como é fácil ser perdoado, ser restaurado? Porque ele era segundo o coração de Deus lá em Atos dos Apóstolos. Aleluia! Ele era segundo o coração do Senhor. Um homem íntegro, um homem, irmão, que escorregou, né? Um homem que escorregou, mas o Senhor levantou. Hoje estamos falando desse legado, desse homem, irmão, que foi um ser humano, e tem essa história linda que é contada, pregada até o dia de hoje, que ele era segundo o coração de Deus, e Deus restaurou a vida dele, Deus purificou a vida dele, Deus o levantou. Aleluia! O nosso Deus é o Deus que dá oportunidade, é o Deus, irmão amado, que abençoa o lar, abençoa a família, que abençoa o casamento, que abençoa os filhos. Ele é o Senhor, Ele só quer ver o nosso bem. Amém, irmãos? Amém. Aleluia! Não deixe que sequela nenhuma fique dentro do teu coração passado. Deixe o Senhor te curar nessa noite, e que você saia daqui, né, irmão, leve, abençoado como uma neve, né? Louvado seja o nome do Senhor. Como diz aqui o verso 7: purifica-me com insulto e ficarei puro, lava-me e ficarei mais alvo do que a neve.
Então o nosso Deus, irmão, é um Deus limpo, perfeito. Ele quer que a sua perfeição viva em nós, né? Mas Ele está trabalhando na nossa vida, como disse, aleluia, o apóstolo Paulo, lá em Filipenses 1,6. Eu bem sei que aquele que começou a boa obra há de nos aperfeiçoar-nos até o dia de Cristo, né? Nós estamos sendo construídos, edificados pelo Senhor. Então, quanto é importante nós buscarmos a face adorada do Senhor. Amém, irmão? Você recebe o legado do rei Davi? Aleluia! Essa história é uma história linda, né? É uma história também triste. Linda porque ele recebeu a reforma de novo do Senhor, mas triste porque ele trouxe um prejuízo para a família, né? Então, amados irmãos, que possamos tomar posse dessa palavra e não errar como o rei Davi errou. Amém? Amém? Aleluia! E nessa noite, meus irmãos, eu quero orar por você. Fique em pé. Eu quero orar por você. Aleluia! Aleluia! Porque Deus está aqui. Eu quero convidar todos vocês, venham aqui à frente e faz uma aliança aqui. Venha todos aqui à frente e faz uma aliança. Todos, por favor, rapidinho, por favor. Pode vir todos aqui, as crianças também. Mamãe, pega aí seu filho, venha para cá, faz uma aliança aqui. Aleluia. Eu quero ungir cada um de vós com azeite. Aleluia. Que você saia daqui abençoado. Aleluia. Dê aqui as suas mãos. Isso. Dê as mãos. Glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia, Senhor. Aleluia. Aqui estamos diante da tua presença. Senhor, esse azeite, ó Deus, já foi consagrado no mundo para a cura, para a libertação, para que todos recebam a bênção do Senhor. Ó Deus amado, que venha, ó Deus, a cura, milagre, ó Deus amado, que passado nenhum venha ficar na vida de ninguém. Que o Senhor venha abençoar essas crianças para ter um futuro abençoado. Ó Deus amado, meu Deus, abençoa os teus pais que aqui estão, que o teu nome seja glorificado, que a unção do alto, como diz em Isaías 10:27, ó Deus amado, venha, ó Deus, despedaçar todo jugo do mal, ó Deus, porque o Senhor deu um banho de azeite na vida do rei Davi novamente, vai abençoando, prepara, ó Deus amado, esses pré-adolescentes para um grande futuro, para uma grande bênção, usa todos. Ó Deus amado, repreenda todo passado, todo mal, que não venha ficar nada no coração, sequela nenhuma, cicatriz. Ó Pai amado, em nome do Rei da Glória, vai abençoando, operando. Ó Deus, joga por terra toda iniquidade. Ó Deus amado, na vida dos teus filhos, venha se alegrar no Senhor, e receba renovo, receba a paz do Senhor, receba a cura, receba milagre, receba unção. Aleluia, glória a Deus, aleluia, Senhor. Meu Deus, abençoa, opera na vida dos teus, vai libertando, vai curando, vai restaurando, vai purificando, vai tirando todo mal, toda raiz do passado. Meu Deus, todo pecado, meu Deus, meu Pai, opera maravilha, aleluia. Ó Deus, bendito de amor, vai de novo, Senhor, vai de novo acontecer, vai da cantar a batalha, aleluia. Dá um banho de renovo, de poder, de unção, de força. Ó Deus, renova as forças dos teus, ó Deus amado, para vencer todos os obstáculos da vida. Pai, nós te glorificamos, Papai bendito, santo, Papai, oramos no nome do Rei da Glória e Todo-Poderoso. Da mesma forma que chegamos aqui, possamos ter um retorno abençoado para os nossos lares, uma noite saudável, que todos possam colocar a vossa cabeça no travesseiro e dormir, ó Deus, como diz Salmo de número 3, verso 5, Salmo de número 4, verso 8, ó Deus amado e santo, Deus desse Provérbios capítulo 3, que eles recebam o sono suave e que todo temor noturno, ó Deus amado, seja repreendido no nome de Jesus Cristo. Amém? Amém. Os irmãos foram abençoados. Amém. Aleluia.
ali na palma. Você que não participou da ceia, você pode ficar aqui e nós vamos, aleluia, te abençoar nessa noite. Amém? Irmãos, amanhã tem culto. E você não fique na sua casa.